Então vejamos agora a terceira e última parte da nossa celebração do 7º mês nos calendários positivistas, né? Ao longo deste mês, né, ou seja, no período compreendido pelo mês de Carlos Magno, ou seja, no mês do fetichismo, nós temos 3 comemorações específicas, pelo menos para nós aqui no Brasil. As 2 primeiras são, no dia 28 de junho, nós temos a morte do apóstolo da humanidade, vice-diretor da Igreja Positivista do Brasil, Raimundo Teixeira Mendes, 28 de junho. Né? Ele nasceu em 1855 e faleceu com pouco mais de 70 anos em 1927. Então ele faleceu no dia 28 de junho de 1927. Faz quase 100 anos isso. Né? Teixeira Mendes é mais conhecido por ser o autor da bandeira nacional republicana, a bandeira do nosso belíssimo Ordem e Progresso, né? Que é a máxima política mais importante, não há dúvida nenhuma, está acima de direita e esquerda, conservadores e progressistas, está acima, resolve todas as nossas disputas, se fosse seguida, né? Raimundo Teixeira Mendes era maranhense, né, num município chamado atualmente de Caxias, era do mesmo município, aliás, ele era aparentado com o grande poeta brasileiro, poeta romântico Gonçalves Dias, né, do Iju Capirama, da Canção do Exílio. Enfim, Teixeira Mendes cedo foi para o Rio de Janeiro cursar a Escola Politécnica, cansou-se daquilo, desiludiu-se, tornou-se positivista, foi para a França aprofundar seus estudos positivistas, né, a partir da influência do seu amigo Miguel Lemos, diretor da Igreja Positivista do Brasil. Miguel Lemos era 1 ano mais velho que Teixeira Mendes. Lá na França, né, em Paris, passou do positivismo científico, intelectual, e converteu-se ao positivismo religioso, ortodoxo. E aí sua ação deslanchou, voltou para o Brasil, militou pela República, pelo abolicionismo, pelos índios, pela incorporação do proletariado, fez a bandeira nacional. Indiscutivelmente, Teixeira Mendes foi um santo. Não é? Se o gênio é aquele indivíduo de intelecto superior, se o estadista é aquele de atividade prática superior, o santo é aquele de moralidade superior. Teixeira Mendes foi um santo. Somos positivistas, não acreditamos em milagres. Milagres seriam o rompimento da ordem natural. A ordem natural não admite violações, as leis naturais existem. Nunca fez nenhum milagre, mas inspirou poderosamente a moralidade. E ele foi realmente um santo. 28 de junho é aniversário da sua morte. Quando ele morreu, em 1927, o cortejo foi gigantesco. Dezenas, centenas de pessoas acompanharam o féretro. Grande Teixeira Mendes. Bem, em 28 de junho nós celebramos a morte de Teixeira Mendes. No dia 29 de junho, nós celebramos o nascimento de Júlio Prates de Castilhos, grande propagandista, advogado, jornalista, defensor da causa republicana, defensor do federalismo, depois autor da Constituição Republicana do Estado do Rio Grande do Sul e presidente do Estado do Rio Grande do Sul durante pouco mais de 10 anos. Um dos grandes propagandistas do positivismo, da República, da abolição da escravatura, do programa social positivista, do programa social e político positivista. A Constituição que ele majoritariamente escreveu para o Rio Grande do Sul foi promulgada, não por acaso, no dia 14 de julho de 1890. Graças
inspirando-se no positivismo, aplicando o princípio da República Positivista lá. C. Teixeira Mendes, como eu disse, foi um santo positivista, um santo brasileiro, e um dos grandes difusores do positivismo. Júlio Prates de Castilhos foi um dos grandes, se não um dos grandes aplicadores do positivismo na realidade prática e um dos seus grandes propagandistas. Não há dúvida nenhuma. Além desses dois, eu incluiria também Rondon. Foi um santo positivista, um santo brasileiro, um dos grandes aplicadores do positivismo, não em termos de governo estadual, não em termos de propagação, de constituição de um poder espiritual, mas em termos de aplicação prática junto aos índios, não é? Foi o grande patrocinador da FUNAI, da Fundação Nacional do Indígena, atualmente existente no Brasil. Reconhecido internacionalmente, cogitou-se de dar-lhe o Prêmio Nobel da Paz, né? Morreu com mais de 90 anos. Rondon. Enfim, aqui no Brasil, neste 7º mês, nós celebramos, então, pelo menos Teixeira Mendes e Júlio de Castilhos. A terceira data que nós celebramos neste mês, neste ano bissexto, exatamente o último dia do mês, que é 14 de julho, a eclosão da Revolução Francesa. A Revolução Francesa marca... foi uma explosão revolucionária que indicou que toda aquela situação que havia no Ocidente, desde o final da Idade Média, com os princípios do catolicismo com o feudalismo, não valiam mais, em que as forças sociais, as forças humanas já estavam desenvolvidas, mas tinham perdido totalmente qualquer princípio regulador. Isso se concentrou na França, né? Os princípios antigos já não tinham mais guarida, já não tinham mais validade, né? A organização social baseada na divindade, nos reis, ou na ideia da soberania popular, nada disso mais valia. A ciência afirmava-se como princípio de compreensão da realidade, o humanismo se afirmava como princípio diretor das sínteses humanas. Tudo isso entrou em choque e explodiu no que a gente chama de Revolução Francesa. Né? O dia 14 de julho é o dia em que se celebrizou pela queda da prisão da Bastilha. Foi uma queda simbólica, né? Havia pouca gente lá, a prisão continuou existindo depois disso, né? Mas era encarada como um símbolo do absolutismo do antigo regime, da antiga ordem, que tinha que ser mesmo jogada fora. Né? Teve que se fazer tábula rasa daquela ordem para que surgisse naquela conjuntura de maneira traumática e dramática, surgisse a nova ordem social que o positivismo busca regular. Enfim, a Revolução Francesa passou por inúmeras fases. Ela começou antes do 14 de julho, na verdade começou no ano anterior, com o processo de indicação de eleição de deputados, houve mudança de regime, houve o fim da monarquia, a execução do rei, né? Dizia-se naquela época que deveríamos organizar a sociedade sem Deus nem rei, diziam os mais agressivos que se deveria enforcar o último rei com as tripas do último padre, né? Uma visão bem brutal, né? Mas enfim, houve a proclamação da República, houve guerra de defesa, depois, enfim, os problemas da Revolução, os acasos da vida levaram a que um usurpador estrangeiro tomasse o poder na França e restaurasse a monarquia. Didaticamente, nós dizemos que a Revolução Francesa começou em 1789 e foi até 1798, quando Napoleão Bonaparte toma o poder como primeiro cônsul da França. Bem, 98 foi o ano em que Augusto Comte nasceu. Então, se por um lado a Revolução Francesa didaticamente indica-se pela tomada do poder por Napoleão,
Por outro lado, nós podemos encarar que ela também termina quando Augusto Conte nasce, no dia 19 de janeiro de 1798. Enfim, já falamos bastante, já comentamos bastantes coisas. A Revolução Francesa é um dos temas mais estudados no mundo, não é? E para quem tiver interesse, Augusto Conte recomendava na sua biblioteca positivista, no século XIX, ele recomendava História da Revolução Francesa, de Mignet. Eu não me lembro do prenome do Mignet, escreve-se Mignet, não é? Isso também está disponível na internet, né, no portal archive.org, para baixar em PDF gratuitamente. E, graças à indicação de Augusto Conte, há uma excelente tradução para o português desse livro, História da Revolução Francesa, em 2 volumes do Mignet, não é? Há em português. É um pouco difícil de encontrar, mas, enfim, com um pouco de paciência na internet dá para achar para exemplares antigos, né, com 80, 90 anos, para comprar. Vale a pena, é muito interessante. Bem, espero que tenham gostado. Falamos bastante nesta comemoração. Procurei explicar, não me aprofundei muito, mas, enfim, é necessário a gente comentar com um pouco de profundidade para que as coisas façam sentido e para que todos esses elementos tenham alguma utilidade em nossas vidas, como indivíduos, como cidadãos, como membros de famílias, como profissionais, como membros da humanidade. Obrigado e até um próximo vídeo.